Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando, então, essa sequência de vídeos que a gente está apresentando, então, o Portugal, na ferramenta Portugal Studio. Agora, a gente entra num novo momento dos nossos algoritmos, onde a gente vai passar a dar uma inteligência aos nossos algoritmos e ele vai tomar decisão para nós. Como é que a gente faz isso? Através das estruturas condicionais. Nesse início, então, a gente vai ver o comando C. Então, o que vêm a ser as estruturas condicionais? Elas são utilizadas, pessoal, quando a gente quer que algum determinado trecho de código seja executado ou não no nosso algoritmo. Até o momento, o nosso algoritmo executava todas as linhas que a gente escrevia. Só que agora não. A gente vai poder determinar certas linhas onde o nosso algoritmo vai executar ou não aquela linha. Então, vamos só pegar aqui um exemplo. Imagine só um radar eletrônico, beleza? De velocidade, que está lá instalado numa rodovia. Então, imagina só, se a pessoa passar mais de 100 km por hora, ele tem que mostrar que a pessoa foi multada. Se a pessoa passar menos de 100 km por hora, ele não vai mostrar nada, porque a pessoa não foi multada. Então, ele só vai ter uma ação se a velocidade do carro for acima de 100 km. Então, observe que esse nosso algoritmo, dependendo da velocidade do carro, ele vai mostrar multado ou não vai mostrar multado. Então, perceba que a gente já tem dois caminhos aí a ser seguidos. Então, esse caminho e essa decisão, quem vai fazer são as estruturas condicionais. Mas como é que ela vai fazer isso? Através das operações lógicas. Então, aqui a gente tem que a gente vai ter uma operação lógica. Essa operação lógica sempre vai ter somente um resultado, ou é verdadeiro ou é falso. De acordo com esse resultado verdadeiro ou falso, a gente então vai programar o nosso algoritmo para, quando for verdadeiro, ele fazer alguma coisa, quando for falso, ele fazer outra coisa. Vamos só fazer uma analogia aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma estrada, né? Então, observem, sem a estrutura condicional, o nosso algoritmo funcionava dessa maneira, né? Então, a gente tinha, sem estrutura condicional, ele tinha uma reta e ele sempre executava aquilo. Fazendo uma analogia com o nosso algoritmo, essa sequência de linhas, ele sempre executava todas as linhas. Agora, usando as estruturas condicionais, o nosso algoritmo ele vai ter isso aqui, ó. Em determinada situação, ou ele vai seguir uma estrada, ou ele vai seguir outra estrada, ou ele vai seguir outra estrada. Então, observa, ele já vai ter vários caminhos a serem percorridos. E isso, o caminho, ele só vai saber qual caminho ele vai seguir de acordo com o resultado das estruturas condicionais. Tudo bem? Das operações relacionais que a gente vai ver agora. Então, qual é a sintaxe, então, do nosso algoritmo, pessoal? Para utilizar as estruturas condicionais. No caso, pessoal, a gente vai começar com as estruturas condicionais simples, tá bom? Que é somente o comando C. Como é que ele funciona, pessoal? E qual é a sintaxe dele? Vamos escrever o C, abrimos parênteses e fechamos parênteses. Dentro do parênteses, nós teremos, então, a nossa condição. Beleza? Beleza. Depois nós temos abertura e fechamento de chave. Esse é o comando C. Bom, dentro da chave, pessoal, a gente tem o nosso algoritmo, né? O que vai ser executado. Mas quando que ele vai executar isso aqui, pessoal? Somente quando essa condição for verdadeira. Então, pessoal, quando a condição for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código. Ela é falsa, ele não vai executar. Então, é o mesmo exemplo que eu falei do radar, tudo bem? Então, aqui para vocês verem, então, ó, executa esse trecho somente quando a condição for verdadeira. É essa condição aqui. Mas como é que a gente monta essa condição, pessoal? A gente vai precisar dos operadores relacionais. Quais são os operadores, pessoal? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. O símbolo que a gente tem que utilizar, ou seja, o símbolo que o Portugal reconhece, pessoal,
símbolo, então, do maior, do menor, beleza? Ó, do maior ou igual, do menor ou igual, igual. Percebam, pessoal, que no igual são dois símbolos de iguais, beleza? Por quê? Quando é que nós utilizamos somente um símbolo de igual? Quando a gente tem uma atribuição, lembra? Quando o que tiver à direita vai ser guardado na variável que está à esquerda. Nesse caso, a gente só utiliza um símbolo de igual. Então, no Portugal, queremos fazer uma comparação entre dois valores, a gente vai utilizar, então, dois símbolos de iguais. Tudo bem? E o diferente. Bom, como é que a gente monta esses caras, então, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo. Vamos só imaginar, pessoal, que a gente tem aqui a declaração de uma variável, chamada idade, pedimos para o usuário digitar uma idade, e aí, pessoal, a gente tem todas as possibilidades utilizando os operadores relacionais. Então, percebam, a gente tem, como é que a gente monta, então, essa condicional, pessoal? Ó, variável, operador relacional, e aqui, pessoal, nós temos um valor fixo, beleza? Porém, poderíamos utilizar outra variável, tá bom? Então, a gente pode utilizar variável, operador relacional, outra variável, beleza? Aqui, no caso, estamos utilizando variável e um valor fixo, também pode. Posso utilizar dois valores fixos, por exemplo, 20 é igual a 18? Também posso, beleza? Então, podemos trabalhar aí conforme a nossa necessidade. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Uma variável, operador relacional e um valor fixo. Então, pessoal, isso aqui vai gerar um resultado. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. E aí, todos eles, pessoal, vejam, idade menor do que 18, idade maior que 65, idade menor ou igual a 32. Então, todos eles vão gerar uma saída. Então, pessoal, vamos só imaginar que a gente executou esse algoritmo e o usuário digitou na entrada, por exemplo, a idade 32. Beleza? Então, vamos realizar o teste com essa idade. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Idade, vamos lembrar, idade está com 32. Então, vai ser 32 é igual a 18? Qual vai ser esse resultado, pessoal? O que vai ter de retorno aqui? Falso, beleza? Porque 32 não é igual a 18. Então, percebam que aquele trecho de código do algoritmo não vai ser executado, porque a condição foi falsa, beleza? Vamos agora pegar um aleatório aqui, por exemplo, idade é menor ou igual a 32, então ele vai fazer isso aqui, né? 32 é menor ou igual a 32, nesse caso é igual. O que vai acontecer? Ele vai retornar, então, pessoal, aqui o retorno para a gente sendo verdadeiro. E aí ele vai executar aquele trecho de código. Beleza? Então, é assim que vai funcionar o nosso condicional. A gente vai montar uma operação onde a gente vai ter, então, uma variável ou um valor fixo, um operador relacional, outra variável ou um operador fixo, e o nosso algoritmo, ao executar esse cara, ele vai ter uma resposta, ou verdadeiro ou falso. Dependendo da resposta, ele vai executar o trecho de código que tiver entre as chaves. No caso aqui, a gente só tem o C, ele vai executar o trecho de código somente se o resultado da condição for verdadeiro. Beleza? Vamos seguir, então. Bom, para a gente, então, ver esse algoritmo na prática, no próximo vídeo, então, a gente executa esse trecho aqui, que a gente vai simular, então, como eu mostrei lá na frente, um radar eletrônico. Tudo bem? Espero vocês, então, no próximo vídeo, no vídeo 12, onde a gente vai, então, ver esse exercício na prática. Um abraço.